23, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer a nossa primeira oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos deu a participarmos. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos deu uma boa chegada até aqui na sua igreja, para que a gente possa fazer toda essa live. E também obrigado por todos aqueles que estão nos escutando, aqueles que vão nos escutar agora, ou aqueles que durante a semana vão reouvir ou ver a live pela primeira vez. Que o Senhor possa estar com todos estes que estão ouvindo. Que o Senhor possa cuidar, confortar e consolar os corações. Ajude e cuide de cada família, de cada homem, de cada mulher. E que nesse momento em que a Tua palavra é aberta e pregada, o Teu Espírito Santo possa agir nos nossos entendimentos. Que o Seu Espírito, Deus, possa acalentar e possa fazer queimar o nosso coração mais uma vez por Ti, Jesus. Que a gente possa aprender mais e mais o quanto o Senhor é o amor das nossas vidas e o quanto Te amamos. Que a gente possa aprender nessa noite o quanto que a Bíblia fala sobre Você, Jesus. Que o Senhor seja o centro deste momento. Que tudo seja para a Sua honra e para a Sua glória. Que o Senhor venha nos capacitar para que a gente possa entender aquilo que Sua palavra diz. E que essa palavra encontre lugar nos nossos corações para crescer, para ser plantada e para dar grandes frutos nas nossas vidas. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a sua presença nessa live, nesse momento, nessa reunião de oração, neste culto de quarta-feira, seja como você quiser chamar, meu querido irmão, minha querida irmã. E aqui nós estamos no Salmo 23. Como disse, um salmo extremamente famoso. Um salmo que muitos crentes com certeza já devem tê-lo escutado. Mas então, uma pergunta que eu quero iniciar. Do que se trata o Salmo 23? Sobre quem o Salmo 23 está falando? Quem é o personagem principal do Salmo 23? O Salmo 23 é um salmo que eu me recordo de muitas casas que eu já visitei e já entrei. Ele geralmente está aberto em Bíblias, está aberto nos lugares. Sempre é ou o Salmo 23 ou o Salmo 91. São, acho que, os dois salmos mais famosos assim, de Bíblias abertas nos estabelecimentos e nos lares, porque se trata de um salmo muito famoso. Inclusive há muitas músicas, há corais que cantam de uma maneira extremamente linda o Salmo 23, e os salmos são músicas, né? Davi compôs esse salmo como uma música que era cantada, que era tocada. Mas do que se trata esse salmo tão famoso? Será que temos interpretado o Salmo 23 da maneira correta? Do que se trata então? Para isso, vamos lê-lo, vamos tentar entender o que Davi queria dizer com isso. E o primeiro versículo diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Estes são os primeiros 3 versículos do Salmo 23. E o que eu quero trazer esta noite é a reflexão de que o Salmo 23 me parece estar dividido em 3 blocos. Em 3 blocos de pensamento distintos uns dos outros. Nos primeiros 3 versículos, parece se tratar de uma ovelha que está falando com o seu pastor, que está em pastos verdejantes repousando, que tem o vigor restaurado, mas de repente muda a cena. E na segunda cena, de repente, está num vale de densas trevas, onde ela não teme perigo algum,
e onde há um cajado e uma vara que a conforta. E nesse lugar, um banquete é preparado a ela, na presença dos inimigos, a cabeça dela é ungida com óleo, e aí vai para a terceira cena, onde essa ovelha sabe que a bondade e o amor leal do Senhor seguirá ela todos os dias da vida, e ela habitará na casa do Senhor para sempre. Ou seja, me parece que o Salmo 23, ele é composto por 3 principais cenas. A primeira cena do Salmo 23 vai até do versículo 1 ao 3. A segunda cena é o versículo 4 e o 5. E a terceira cena é o versículo 6. Então é importante a gente separar, porque o Salmo parece que dá uma mudança brusca de ambiente, de lugar. De repente, a ovelha que estava sendo guiada pelas veredas da justiça se encontra do nada num vale da sombra da morte. E de repente vem um banquete, um óleo sobre a cabeça. Então, em primeiro momento, sendo honesto, o Salmo 23 é um salmo estranho. É um salmo um tanto quanto peculiar. Tem elementos no Salmo 23 que não são naturais, não são normais. Alguém num vale da sombra da morte. Alguém que tem um banquete preparado, só que esse banquete está na presença dos inimigos. O que isso significa? Quem que janta? Quem que tem um banquete na frente de inimigos? E aí tem uma unção com óleo que geralmente era reservada a sacerdotes, a profetas, a reis. E aí, de repente, ele habita na casa do Senhor para sempre, sai do vale da sombra da morte. De quem se trata? Quem é essa ovelha? Então a primeira pergunta do Salmo 23 é: quem é essa ovelha que está no Salmo 23? E o Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E aí ela está em pastos verdejantes, dormindo. E aí vem a primeira estranheza do Salmo. As pastagens verdejantes eram os lugares onde os animais, onde as ovelhas comiam, onde eles se alimentavam. É o pasto, é onde as ovelhas se alimentam. E geralmente o lugar onde os animais dormem é no estábulo, é num lugar coberto, geralmente. Só que essa ovelha, em vez de estar comendo as pastagens verdejantes, ela está repousando nas pastagens verdejantes. E depois ela está sendo conduzida a águas tranquilas. E depois ela está sendo restaurada o vigor. Ou seja, a primeira pergunta: onde essa ovelha estava que precisa dessa restauração de vigor? Em primeiro lugar, o pastor está fazendo ela repousar. Em segundo lugar, está conduzindo a águas tranquilas. Em terceiro lugar, está restaurando o vigor. Onde essa ovelha estava andando? Por onde ela estava andando que ela está tão cansada? O que aconteceu que ela está precisando desse refrigério, dessa tranquilidade, dessa condução do pastor? Então, primeira pergunta: o que essa ovelha fez para necessitar desse descanso? Quem é esta ovelha? Será que é Davi esta ovelha? Será que é alguém? Será que essa ovelha somos nós? De quem se trata essa ovelha do Salmo 23? Depois, na segunda cena, essa ovelha que teve seu descanso, seu vigor restaurado, passa a estar de repente num vale da sombra da morte, num vale de densas trevas, onde ela não teme. E outro detalhe importante é que essa ovelha, ela é confortada pelo cajado e pela vara do pastor, e não pelo próprio pastor. Ou seja, é um consolo, é um conforto mediado, não é um conforto direto. O pastor não está diretamente confortando a ovelha, mas ele está usando instrumentos para isso. Ele está dando um conforto mediado. E ela está, de repente, num vale de densas trevas. Olha, meu irmão, a expressão aqui no original é como se fosse o vale da morte, como se fosse o mundo dos mortos. É algo extremamente pesado. E eu nunca entrei nesse vale, eu nunca passei por isso. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de ver e ler o Salmo 23 como se essa ovelha fosse eu, fosse você, ou fosse a gente.
E depois a cena continua e fala que tem um banquete preparado para essa ovelha na presença dos inimigos. Do que está falando isso? Tá vendo como esse salmo é complexo? Tá vendo como esse salmo usa elementos difíceis de compreensão? E aí a cabeça dessa ovelha é ungida com óleo. E essa unção com óleo no Antigo Testamento não era para todo o povo, mas era reservada somente aos reis ou aos sacerdotes. Eles ungiam, eles eram ungidos. Então não era para todo o povo. Essa ovelha não significa o povo de Israel. Ou não está falando dele, mas está falando de alguém importante, de alguém que foi ungido. E aí diz que o cálice transborda. Então, dito isso e dessas cenas, a última cena fala que a bondade e o amor leal a segue todos os dias da vida, e ela habitará na casa do Senhor para sempre. E aí você pode falar: Gustavo, matei. Essa ovelha é Davi. Está falando que vai habitar na casa do Senhor para sempre. Fala de óleo, é um rei. É alguém que já passou por maus bocados e está tendo vigor restaurado. Mas será que é Davi? No versículo 6 diz que essa ovelha habitará na casa do Senhor para sempre. O povo, ele dizia que a casa do Senhor era o templo. Mas se nos recordarmos, Davi é antes da reconstrução, é antes da construção do templo. Na época de Davi ainda não existia o templo. Então, como que Davi estaria falando da casa do Senhor? Então, aqui nesse primeiro momento, eu acredito que eu te dei muitas dúvidas, muitas perguntas, e pouco respondi elas. Mas fiz isso de propósito. Sabe por quê, meu irmão? Porque pra gente entender de quem se trata o Salmo 23, a gente tem que ler o 22 e o 24. A gente lendo o 22 e o 24, a sua mente vai entender quem é o Salmo 23. No Salmo 22, antes, no primeiro versículo, olha como começa dizendo: meu Deus, por que me desamparastes? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu irmão, quem foi que disse isso? Meu Deus, por que me desamparaste? Se vale refrescar a sua memória, Jesus na cruz diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, traduzindo: meu Deus, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Continuando no Salmo 22, olha o que diz o texto, versículo 16: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Versículo 18: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Sobre quem está falando o Salmo 22, meu querido? Quem foi o homem que teve as mãos e os pés perfurados? Quem foi o homem que na cruz rasgaram as vestes e lançaram sorte sobre ele? Cristo. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Davi escreve o salmo inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre Jesus. E o Salmo 23 é um bloco que continua este pensamento. No Salmo 22, Jesus está dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está dizendo: me furaram as mãos, me furaram os pés, eu não tenho nada, eu estou morrendo. Lançaram sorte sobre as minhas vestes, eu estou nu na cruz, eu estou distante, meu Deus me abandonou. Só que no Salmo 23 é como uma declaração que diz assim: entretanto, apesar de tudo isso do Salmo 22, é Jesus declarando: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada.
O Salmo 23 não está dizendo que Deus vai te dar tudo o que você precisa. O Salmo 23 não está falando sobre Deus ser aquele que dá tudo o que você quer, dá tudo o que você precisa. Não. O Salmo 23 é uma declaração de Jesus, que mesmo na cruz, perfurado, mesmo falando, meu Deus, o Senhor me abandonou, eu não tenho ninguém, lançaram sorte sobre as minhas vestes. Ele diz, entretanto, apesar de tudo isso, o Senhor, Ele continua sendo meu pastor e de nada eu tenho falta. E aí mesmo ele no vale da sombra da morte, enfrentando todos os pecados na cruz, ele teve o consolo de Deus. Mesmo que Deus, mediando este consolo, como a gente viu, que Deus o desampara, ele tem a vara e o cajado confortando. A vara e o cajado eram elementos na cultura de ensino, de correção, de presença. Mesmo na cruz, mesmo neste vale de densas trevas, mesmo encarando a face, a sombra da morte na cruz, Jesus não temeu perigo algum. Não é Davi que diz esse salmo, pelo contrário. Em muitos salmos, Davi mostra o seu medo. Em muitos salmos, Davi mostra que ele não habitou na casa do Senhor para sempre, e que nem a bondade e o amor o seguiu. Pelo contrário, ele adulterou, matou. E nem é Davi que anda neste vale, que tem um banquete preparado na presença dos inimigos. Meu irmão, quem é aquele que no meio do banquete, no meio da ceia, tem um traidor diante dele? Quem é que tem um banquete feito na presença do inimigo, meu querido? Este salmo não fala sobre mim. Este salmo não fala sobre você. Este salmo não é sobre a ovelha Davi, mas a ovelha deste salmo é Jesus Cristo. É aquele que foi no vale da sombra da morte no nosso lugar. É aquele que na presença dos inimigos teve um banquete. É aquele que foi ungido com óleo sobre a cabeça. É aquele que teve o perfume derramado aos pés em Betânia e foi ungido pela mulher pecadora. É aquele que mesmo com o cálice transbordando na mão, ele bebeu o cálice. Ele não passou o cálice, ele não decidiu que o cálice fosse afastado dele, mas ele cumpriu a vontade do Senhor. E uma vez que esse Jesus, que tinha convicção que apesar do sofrimento da cruz, o Senhor é o pastor dele, e ele tem aquilo que ele necessita, que é o Deus que restaura o vigor, que é o Deus que mesmo na cruz, se fazendo pecado, foi confortado pela palavra de Deus. É o Deus que mesmo com todos os soldados lançando sorte sobre as vestes dele, é aquele que deu o cálice, tomou o cálice. O cálice que era para a gente tomar, o cálice que era para a humanidade, Jesus tomou do cálice e teve esse cálice transbordando. E aí, quando é consumada a obra da cruz, quando acaba este momento de sofrimento, Jesus afirma que a bondade e o amor de Deus o segue todos os dias da vida, e ele habitará na casa do Senhor para sempre. E aí vem o Salmo 24 para encerrar, e diz assim a partir do versículo 7: levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó porta, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Salmo 23, o Salmo 22, o 24 narram a história de Jesus. No Salmo 22 é Jesus desamparado falando: meu Deus, por que me abandonaste? É os soldados lançando sorte sobre as vestes dele. No Salmo 23 é Jesus falando: apesar de todo esse sofrimento, eu tenho Deus comigo. Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. E mesmo na cruz ele tomou o cálice. Ele, embora com todo o sofrimento, embora sabendo que ele ia passar, ele disse: seja feita a sua vontade, e foi naquele vale da sombra da morte no nosso lugar. E então, depois de vencida a morte, depois de cumprido o sacrifício de Jesus, ele diz que habitará na casa do Senhor para sempre. E o Salmo 24 narra a ascensão de Jesus, que venceu no Salmo 23 e que agora é o Rei da Glória, que sobe pelos céus, aquele
aquele céu que homem nenhum nunca tinha entrado, essas portas antigas que homem nenhum se atreveu um dia a entrar. O Rei da Glória, o 100% homem e 100% Deus, Jesus ressurreto, sobe aos céus, sendo o Senhor dos exércitos. O Salmo 23 é um salmo messiânico que fala e aponta para a obra de Cristo. E eu quero concluir dizendo: meu irmão, minha irmã, eu te desafio a ler a Bíblia vendo Cristo nela. A Bíblia é uma história sobre Jesus e não sobre você e não sobre mim. A Bíblia narra desde o Antigo Testamento até o Novo a história de Deus, de um Deus que se entregou pela humanidade para reatar o nosso relacionamento com Ele. Pare de se enxergar na Bíblia, pare de se ver na Escritura. A Bíblia não é sobre você, é sobre a história de Jesus. No Antigo Testamento, eles esperavam o Messias vir. No Novo Testamento, nós esperamos o Messias retornar. Tá vendo? O sentimento é o mesmo povo, é as mesmas pessoas, através da mesma história de Jesus. A história da Bíblia fala sobre Jesus. Não leia os livros, não leia as passagens tentando se encontrar. Não leia o Salmo 23 como um salmo de prosperidade, de que Deus vai te dar aquilo que você precisa. Não fala disso a história, mas é a história de Jesus. É conectado o 22, o 23 e o 24 de um Jesus que suportou a morte, que venceu na cruz e que é o Senhor dos exércitos, que habita no céu para sempre, intercedendo por nós, e fez tudo isso para transformar pecadores que mereciam as trevas, que mereciam morrer nos vales da sombra da morte, para a luz. Que a gente enxergue Jesus na nossa vida, que a gente enxergue Jesus nos nossos devocionais. Quer um exemplo? Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, e o seu caminho não está com os pecadores. Antes o prazer dele está na lei do Senhor, que medita de dia e de noite. Ele é semelhante ao moinho, às águas. Meu irmão, muitas vezes a gente lê esse salmo e fala: eu sou esse justo, eu sou o cara que tem prazer na lei do Senhor, eu sou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu irmão, não é. Quem é aquele que nunca andou segundo o conselho dos ímpios? Quem é aquele que teve o prazer na lei do Senhor dia e noite por toda a sua vida? Foi Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Ele é o varão do Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios e que em nenhum momento da vida se deteve na roda dos escarnecedores. Ele é a árvore plantada junto aos ribeiros. Nós somos os ramos que foram enxertados na árvore, como diz até em João. Que a gente pare de ler a Bíblia como se fosse a gente. Não, nós éramos os terríveis pecadores, longes e afastados, e foi por causa deste homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, que entregou essa justiça como relatada no Salmo 22, 23 e 24 a nós, que transformou de nós, como dizem Efésios 2, terríveis pecadores em salvos pela graça. Essa é a obra de Cristo. Que a gente entenda a palavra de Deus pelo Espírito Santo, enxerguemos Jesus nas Escrituras, desse Deus que entregou uma vida justa no nosso lugar e salvou as nossas vidas. Feche seus olhos, meu irmão. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Que o Senhor venha dia após dia abrir os nossos olhos, a nos ajudar a interpretarmos a Escritura da maneira mais correta possível, sabendo que não é um livro sobre nós, mas é um livro sobre o Senhor, sobre a sua obra. Ah, Deus, o Senhor é aquele que na cruz disse, como relatado nos Evangelhos: meu Deus, por que me desamparaste? Mas mesmo na cruz o Senhor diz que Deus é o seu pastor, e nu, com uma coroa de espinhos, com as mãos cravadas nos pés, com os pregos cravados nas mãos e nos pés, o Senhor ainda fala: eu não tenho falta de nada. Olha como a percepção do Salmo 23 muda entendendo a história. É um Jesus crucificado, nu, zombado, cuspido, desamparado, longe.
pecado inteiro da humanidade no corpo, dizendo: apesar de tudo isso, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso mais de nada uma vez que eu tenho Deus. Mesmo nu, na cruz, com uma coroa de espinhos, com todo o pecado da humanidade, no vale da sombra da morte, Ele, a ovelha que foi no nosso lugar, a oferta de Deus no nosso lugar, a ovelha, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Jesus Cristo na cruz, fala: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ah, Deus, nos ensine a sermos como o Senhor, a nos apegarmos na suficiência de Deus, de que o Senhor é tudo o que precisamos e mais nada. Que uma vez que temos o Senhor, que uma vez que o Senhor é o Deus e o amor da nossa vida, temos tudo o que precisamos. O Salmo 23 narra uma história linda que começou no 22, de um Jesus que morreu no nosso lugar, de um Jesus que tomou o cálice no nosso lugar e disse: seja feita a sua vontade no Getsêmani, suando sangue, mas não se afastou da obra dele e tomou o cálice no nosso lugar. É um Jesus que mesmo na última ceia, com um traidor na frente dele, foi feito um banquete na presença dos inimigos, e ele foi o banquete, ele foi o pão, ele foi o sangue, ele foi o corpo oferecido e partido no nosso lugar. E mesmo perante Judas, mesmo perante o traidor, ele foi aquele que foi fiel até o fim e amou a todos. O Senhor é aquele que no nosso lugar tomou o nosso pecado. O Senhor que é Deus, por nossa causa, por causa de nós, se fez pela primeira vez desamparado para absorver todos os pecados da humanidade, Deus. Mas o Senhor, Pai, o Salmo 23 não é uma história triste. O Salmo 23 não é uma história melancólica, mas é uma história de vitória. É uma história de um Jesus que, embora no 22 esteja cravado na cruz, no 23 ele esteja no vale da sombra da morte. No versículo 6 termina com ele habitando na casa do Senhor para sempre. E vai no 24 falando que esse Jesus venceu, que a morte não pôde o deter, que o pecado, que o cálice que ele tomou não pôde subjugá-lo. Mas no 24 ele é o Rei da Glória que ressuscita. Ele é o Rei da Glória que vai nas portas antigas, nos portais eternos, e ele não pede que eles se abram, porque ele não pede por favor, mas ele é o Rei e o dono de todas as coisas. Ele é aquele em Filipenses 2 que diz que sobre o nome dele se dobra todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. No 24, Jesus é o Rei da Glória que venceu a morte, que sobe aos céus e toma o seu lugar por direito. Ele é o Deus que venceu a morte e entregou a nós essa obra da cruz. Ele é o Senhor dos exércitos que está nos céus. Ele é o Senhor de Apocalipse, o único digno de desatar e de abrir os selos. Ele é Jesus, o Rei dos reis, aquele que venceu e aquele que entregou a sua vida a nós, para que nós, aqueles que estavam longe, aqueles perdidos, as ovelhas desgarradas, fossem alcançadas por Ele, porque o Senhor é a ovelha que se entregou no nosso lugar. O Senhor é aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, como diz em Isaías capítulo 53, que o Senhor foi feito pecado por causa de nós, que o Senhor foi desprezado e rejeitado pelos homens, que foi experimentado em sofrimento, que levou todas as nossas doenças e enfermidades, que foi castigado por Deus, afligido e atingido por Ele, e foi transpassado, esmagado, castigado. Só que através de todo esse castigo, através dessas feridas, através da sua entrada no vale da sombra da morte, através do cálice que o Senhor tomou e decidiu tomar no Getsêmani, nós fomos curados, e a paz
paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um foi para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez sobre ele cair a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, afligido e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Fala que ele foi eliminado da terra dos seres viventes por causa da transgressão do povo. Por causa da nossa transgressão ele foi morto, e foi dado um túmulo a ele como uns ímpios. E embora não tivesse nenhuma violência, nenhum engano, foi da vontade do Senhor o esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Só que embora tudo isso, diz versículo 11, depois do sofrimento da sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. E Jesus é aquele que vence a morte, redimoído e transpassado por causa das nossas atitudes e transgressões. É o Rei da Glória, descrito no Salmo 24, que vence tudo isso e nos entrega gratuitamente essa obra da cruz, fazendo com que homens e mulheres sejam transformados para sempre para a glória de Deus. Na cruz, nessa obra magnífica, nessa obra perfeita que declara a Escritura, Jesus transformou as nossas vidas, Jesus mudou os nossos corações, e Jesus transformou para sempre todas as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Ele é Jesus que nos salvou, e hoje nós agradecemos esse sacrifício, Pai. Agradecemos a sua obra na cruz, agradecemos porque o Senhor se entregou e morreu por nós, como diz na sua palavra, quando ainda éramos pecadores, a fim de trazer de pecadores, de pessoas mortas em seus delitos e iniquidades, a salvos pela graça. Tudo isso para que a gente entenda e compreenda quão grande é esse amor, quão grande é esse amor que o Senhor nos amou, Deus. Inexplicável, impossível de entender. Somente agradecemos e entregamos as nossas vidas a você, Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por tudo, Pai. Que a gente honre este sacrifício que hoje foi lido e entendido por todos nós. Que a gente doe e entregue as nossas vidas, como diz em Pedro, seu apóstolo inspirado fala, que uma vez que nós não éramos povo, mas fomos comprados agora como povo de Deus, que não éramos filhos, mas agora somos, que éramos das trevas, mas fomos trazidos à maravilhosa luz, que a gente possa manifestar o seu amor através da nossa fala e através do nosso caráter no meio do mundo, pois nós cremos que este sacrifício que o Senhor nos deu foi para transformar as nossas vidas e para que nós sejamos pregadores do Evangelho, pessoas que estão em missão, pessoas que proclamam Jesus, pessoas que manifestam o reino dele, pessoas que se parecem com Cristo, pessoas que manifestam a obra dele aonde elas estão inseridas, pessoas que respiram, que amam Jesus. Faça de nós estas pessoas, ó Pai. É isso que nós oramos, que esse sacrifício descrito, entendido e pregado hoje à noite seja suficiente para sempre nos nossos corações, capaz de moldar os nossos temperamentos, moldar as nossas atitudes, os nossos caráteres e fazer de nós novas criaturas para sempre. Pessoas ousadas, pessoas que pregam o Evangelho e que manifestam esse Jesus que a salvou no mundo. Pessoas que, uma vez que foram salvas por esse Jesus, vivem as suas vidas para Ele e para que mais pessoas experimentem essa salvação. Essa é a nossa oração, Pai. É isso que nós oramos. Obrigado, Jesus, em nome do